Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Mais um jogo aí, né? Terrível. Deixei passar um tempinho, para não falar aqui muito irritado, né? O título do meu vídeo talvez seja Vergonha, time sem vergonha, né? A própria torcida cantou isso ao final. A própria torcida gritou isso, né? Comprovando exatamente o que vem se falando, né? Time vergonhoso, técnico não acha saídas, perdemos 2 pontos hoje, dentro do São Januário a chance da gente pontuar, a gente está deixando escapar isso, vai ficar complicado. Jogos fáceis o Vasco tem que ganhar, e esse era um jogo fácil que o Diniz complicou, né? Bom, dita essa introdução aí, né, que haja mais cobranças das organizadas e dos torcedores comuns. Das organizadas, importante cobrar, né? Lá na derrota para o Del Valle tinha um rapaz com a camisa da Rasta, a Força Jovem protestou veementemente no CT, né? E os torcedores comuns têm que cobrar nos jogos, na internet, nas redes sociais, parar de ficar vendo o canal de YouTube que fica colocando especulação, porque o Vasco hoje precisa de uma conscientização. Enquanto idiotas ou pessoas idiotizadas ficarem vendo canais colocando jogadores no Vasco e não assistirem as coisas mais importantes, que são, né, o repúdio a essa diretoria incompetente, atitudes que eles não tomam, né? E deixo aqui então o meu pedido, né? Reitero aqui, cobranças das organizadas e dos torcedores comuns, não só hoje porque empatou, porque perdeu o Del Valle, não, sempre, até melhorar, vamos cobrar, né? Bom, é muito importante que não haja o quebra-quebra, né? Quando acabou o jogo de hoje, eu pensei, será que vai ter algum tipo de quebra-quebra? Houve brigas, torcida brigou entre si, né? Xingamentos, cantos, né? De vergonha, time sem vergonha, mas nada, não houve quebra-quebra. Isso é importante, não podemos perder São Januário, nossa casa. Já está ruim demais jogando em São Januário. Imagina jogando fora dele. O Vasco em São Januário, com esse time fraco, com um elenco terrível, ele fica um pouco menos vulnerável, mas é vulnerável, né? Apesar de hoje ter jogado em cima do Grêmio e tal, mas não adianta jogar em cima do Grêmio e não matar o jogo, levar o empate, né? É terrível isso. E a culpa é do Diniz, né? Provando que aquele jogo contra o São Paulo foi um acidente, né? Aquela evolução que parecia iniciar-se não ocorreu, né? Foi só uma cortina de fumaça, um acidente, né, propriamente dito. E depois, mais nada. 30 dias aí, 40 dias agora com o jogo de hoje, nada. Vemos um Vasco que não mata os jogos, oferece espaços, né? E mais uma vez leva gol de cabeça. A gente não ganha uma bola de cabeça, né? Bom, o Vasco fez 1-0, né? E no decorrer do jogo não teve aquela gana de fazer o segundo, o terceiro. Já disse isso aqui, estou repetindo para ficar bem elucidado, né? E quando tentou, se complicou, né? O Verratti não pode perder aquele gol que ele perdeu cara a cara. O Verratti, ele quase nunca joga bem, ele faz gols. E fazendo gols apenas, ele tem que fazer os gols, né? Se perder, já não joga bem, né? Quando o Diniz tirou o David, aí que começou a degringolar. Ele trouxe os Grêmio, que estava mortinho para cima do Vasco, né? Colocando Cocão. E aí o Vasco não se fechou com o Cocão, né? Não se fechou, e ainda levou gol de empate, né? Ou seja, esse um a mais defendendo não surtiu efeito. O time do Grêmio veio para cima do Vasco, não tinha mais aqueles caras que eles se preocupavam na frente do ataque do Vasco, e deu o que deu, né? O Grêmio lançou bola na área, fez o gol de cabeça, e o Vasco insistiu também muitas vezes com bola na área.
Parece que o Vasco tem 75%, 80% de jogadas apenas de buscar o Verratti. Já está manjado isso. Desde 2024 já está manjado isso, né? E o Léo Jardim, por favor, Léo Jardim, sou um dos seus maiores fãs, né? Você tem que sair. O Volpi ganhou todas as bolas lançadas na área, na pequena área e até metade da área grande, né? Na linha da marcação do pênalti. É do goleiro. O Volpi ganhou todas as jogadas. A gente não tinha lançamento para o Verratti ou para o Nuno, por exemplo, que não fosse interceptado pelo Volpi. E o nosso goleiro Léo Jardim não intercepta uma jogada, né? Logo no começo ele defende uma cabeçada que era para ele sair naquela bola, né? E aí, claro, o locutor vai falar que bela defesa, mas foi uma cabeçada feita dentro da pequena área do Vasco. Tem que ali, o goleiro tem que sair ali, não tem jeito, né? E bolas cruzadas na defesa do Vasco, defesa terrível, zagueiros que não pulam, né? Não sei o que acontece, levamos o gol de empate, né? Time fraco, elenco terrível, e o que sobra para o final? A grande cartada do Vasco, Lloyd Augusto. Lloyd Augusto é o retrato do nosso Vasco. Vai salvar o Vasco, vai fazer o gol, né? É um jogador que já falei aqui, para quem tem um pouco de noção de futebol, é um peladeiro, não joga de forma gregária ao time, pega qualquer bola e chuta para gol, né? Não faz aquele trabalho de tabelinha, 1-2, ultrapassagem, né? No mais, reitero aqui, estou com a torcida, com as organizadas, tanto eu critiquei as organizadas que não cobravam, agora eu tenho que exaltar. Parabéns aí à Força Jovem, às organizadas, tem que cobrar mesmo, aos torcedores comuns, e não pode parar aqui, tem que ter cobrança todos os dias, né? Tem que reclamar todos os dias. Você vê aí a dupla de zaga fraca, João Vitor e Lucas Freitas, não é porque ele fez o gol que ele vai se redimir, ao contrário. E o João Vitor, mais uma vez hoje, tentou ser o zagueiro construtor, não dá, né? Nem para defender tá dando, João Vitor, quanto mais para sair tentando criar alguma coisa, né? E para finalizar aqui, um time não se faz de do dia para a noite, do noite para o dia, tanto faz, né? Mas o Diniz já teve tempo de resolver isso, já teve tempo, tem muito tempo aí, que o Diniz já poderia ter colocado pelo menos uma forma de jogar, e o Vasco chuveirinho o tempo inteiro, né? E o Vasco, mais uma vez, sem criação no meio, Nuno espetado na esquerda, parecia o Payet, né? Sem criação por dentro, bola alçada na área, e o Garré, né? O Garré que veio para ser ponta, não é ponta, e também não deve ser meia, porque o técnico não coloca para jogar, né? Então fica muito complicado, incompetência na contratação, incompetência do Diniz, né? Que não pode mexer e trazer o adversário para cima do Vasco. O jogo estava mortinho para o Grêmio, estava bom para o Vasco atacando, talvez fizesse o segundo, o terceiro, mas tirando o David, recuou o Vasco e deu aí o empate de mão beijada para o Grêmio, né? Parecia um aspirante a treinador, um estagiário contra o Mano, que com 20 e poucos minutos do segundo tempo sentou lá no banco de reservas, pensou em alguma coisa e falou assim: olha, o Vasco é fraco, vai me dar um empate, vou dar uma segurada aqui, vai ter um cruzamento e vou fazer o gol de cabeça na péssima defesa do Vasco, ainda mais aérea, né? Bom, se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise. Vou tentar ver a coletiva do Diniz daqui a pouco, se eu tiver estômago para isso, né? Diniz, eu gosto do trabalho do Diniz, mas vem fazendo só besteira. Vamos ver se eu vou ter estrutura para ver aí a coletiva dele. Se tiver algo interessante, algo que vale a pena debater aqui com meus inscritos aqui, né? Faço isso por vocês. O comentário aqui é o mais importante, não é Pix, é comentário, né? Então é isso. Até o próximo vídeo.